Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês aí, aula sobre comunicação. Essa aula de comunicação, em nossa disciplina, ela aparece em dois momentos bastante específicos. No primeiro momento, lá na gestão de pessoas, tem alguns assuntos referentes à liderança, como a liderança deve se comunicar, se portar, é o assunto de comunicação. E também na administração geral, especificamente no processo organizacional. Professor, o processo organizacional é aquele lá chamado também de processo administrativo? Exatamente. Processo administrativo é aquele formado por 4 etapas, não é isso? Ó, planejamento, organização, direção e controle. Tem algumas bancas de concursos, algumas escolas, alguns autores, alguns escritores, que acrescentou nesse processo administrativo também a comunicação, transformando em processo organizacional. Tá? O processo organizacional, então, passa a ter aí 5 elementos: planejamento, organização, direção, controle e comunicação. E essa é a aula de comunicação, né? Professor, estudar comunicação, por quê, professor? Porque é o seguinte, gente, a organização existe todos os dias comunicação. Todos os dias existe comunicação, tá? Todos os dias existe a comunicação. E quanto que esse processo de comunicação, como a informação vai rodar dentro da organização, se quanto mais eficiente for esse processo, com certeza a organização aí vai ter aí mais sucesso. Olha só, trouxe um cronograma para vocês aqui, né? Toda organização, ela vai o quê? Se organizar. Ela vai o quê? Ó, ter a sua especialização, vai dividir o trabalho. Cada unidade dessa, cada departamento desse é uma unidade, uma divisão, tem as suas responsabilidades, não é isso? E dentro da organização das organizações, nós temos a linha hierárquica, nós temos a autoridade, temos a hierarquia, tá certo? Então tem um chefe, o chefe aqui vai comandar os subordinados, ele vai exercer através do quê? Da comunicação. Esse departamento A, há necessidade de quê? De conversar com o departamento C. Esse tipo de conversa ele vai utilizar o quê? Nada mais, nada menos que a comunicação. E as bancas aí têm cobrado esse assunto. Não todas as bancas, né? Mas principalmente a banca do CESP aí gosta de cobrar esse tipo de assunto. Bacana? Então vamos lá, meus amigos. Quero explicar para vocês aí, ó. O primeiro assunto que eu quero passar para vocês é o conceito, o significado da palavra comunicar, né? Então essa palavra comunicar, ela vem lá do latim, tá? Então a origem da palavra comunicar está no latim. Significa comunicare. E significa, olha só, pôr em comum, né? Ela implica em compreensão, pressupondo entendimento entre as partes e não anuência como a maioria das vezes. Ah, professor, eu não entendi esse cara aqui chamada de compreensão. Rapaz, é muito simples, cara, olha só. Quantas vezes que eu já presenciei o seguinte, ó. O professor está lá explicando a aula para o aluno na sala de aula, né? Aí o professor, né, ele fala assim, e aí, galera, fala para o cara aí, ele entendeu, o cara vai balança a cabeça, você dá um positivo de quem entendeu. Mas, na verdade, o que ele fez? Ele, não todos, claro, né, claro, não são todos, mas já reparei que aí quando eu converso com o aluno logo em seguida, né, aí pergunto alguma coisa e ele não sabe. Ou seja, quando ele balançou a cabeça, ele não compreendeu a mensagem, ele não compreendeu, aí não entendeu a mensagem, então não houve a compreensão, mas ele deu um positivo. Esse positivo é chamado aí de anuência, né? Muito comum isso, né? Professor, o que os grandes mestres da administração aí falam sobre a comunicação, né? Então essa aqui é uma videoaula que o professor baseou em 2 grandes aí escritores da administração, 2 grandes best-sellers da administração. O primeiro do professor Hidalberto Chiavenato, o segundo do professor Maximiano. O professor Hidalberto Chiavenato fala o seguinte, sobre o conceito de comunicação. Comunicação é a troca de informações. Olha só, informações entre as pessoas. Fixem esse assunto, gente, ó. Professor Hidalberto Chiavenato, ó. Comunicação vinculado com informação entre troca de pessoas. Vamos mais aqui. Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Olha, informação, mensagem, publicar a informação. Constitui um dos processos fundamentais
da experiência humana e da organização social. Bacana, lindo, né? Agora, já o professor Maximiano tem o seguinte conceito. Vem comigo, ó. Comunicação é o processo de transferir e receber informações, ou seja, mesmo falando, né, dois grandes escritores aí, dois grandes best-sellers da administração, que a maioria das provas de concurso tem como base esses dois grandes professores, né, ambos, na sua conceituação, trata da palavra informação. Viu? Olha como é importante, né? Vou voltar na informação já já, vamos terminar de ler. Informações são dados organizados e possibilitam a análise de situação e tomada de decisões. É o meio da comunicação que as partes da organização articulam suas informações para funcionar como um conjunto. Antônio Maximiano, né? Professor, informação. Professor, então, o que é essa informação? Gente, informação nada mais é do que o conteúdo, a mensagem a ser transmitida ou a mensagem a ser recebida. Então, olha só, aspectos básicos da comunicação. Primeira coisa é o conteúdo. O que é o conteúdo? É a informação, é a mensagem. Professor, o departamento pessoal publicou a portaria de férias. Ou seja, qual que é o conteúdo? A portaria de férias, não é isso? Então, comunicação, aspecto básico. No processo de comunicação, é exatamente aquilo que queremos transmitir, é o conteúdo. É a mensagem que temos para passar. Não existe comunicação sem conteúdo. Isso é muito importante, né? Você já pensou que o departamento lá de recursos humanos publicasse a portaria em branco? Não passou conteúdo. Tá? Então tem que ter o conteúdo. E nesse processo, gente, olha só, nós temos o conteúdo. Tá? Nós temos todo um processo estruturado de como comunicar. Tá? Aí eu chamo a atenção para vocês do primeiro ponto importante da nossa aula. Eu tenho que passar para vocês essa parte introdutória. Nós explicamos. Agora vem o segundo ponto para explicar, que é o processo de comunicação. Aquele conteúdo, aquela mensagem, aquela informação, ela passa por um processo básico de comunicação. Primeiramente, né, o que nós temos? Nós temos do lado de cá, tá? Do lado de cá, uma pessoa que vai o quê? Que vai ser o emissor, tá certo? Uma pessoa, alguma coisa que vai emitir. Nós temos o emissor. O emissor, ele vai transmitir o quê? Olha só, uma mensagem. Essa mensagem é o quê? É o conteúdo, é a informação, é o objeto do processo de comunicação. Então, esse emissor, ele tem que transmitir para um cara chamado de receptor. Olha só, um cara chamado de receptor. Pronto. Só que o caminho da emissão até a recepção, temos alguns termos técnicos, e eu digo para vocês que o concurseiro tem a obrigação de saber esses termos técnicos. Então, emissor, aquele que vai ser a fonte, que vai passar a informação. Essa informação ela vai passar por um processo de codificação. Professor, o que significa essa codificação? Cara, essa codificação, por exemplo, aqui, ele vai escrever um texto, olha só, em português. Aqui, pronto. Né? Vai passar por um canal. O professor está conversando. Ele está conversando. Se ele está conversando, professor, ele está conversando, então qual que é o canal? É o verbal. Tá? Ele vai decodificar. O cara de lá tem que entender a língua portuguesa para decodificar, para o quê? Receber informação. Terminou, professor? Chegou lá a informação, nós concluímos o fluxo, o processo de comunicação? Não. Nós temos que ter uma retroalimentação, temos que ter um famoso feedback para saber se a mensagem chegou como deveria chegar. Então, isso aqui é um processo estruturado de comunicação. Digo para vocês que o examinador pode querer cobrar de vocês o que é codificação, o que é decodificação. Professor, e um tal de ruído, o que é isso? O ruído aqui é quando acontece alguma coisa que prejudica esse processo de comunicação. Então, nós dizemos que ocorreu o quê?
ocorreu o famoso ruído. Professor, eu quero um exemplo de ruído. Tudo bem, vou dar 2 exemplos para vocês. Ó, lembra aqui, ó, fiz um texto, estou conversando com um cara, eu estou falando aí em português, né? Em português, tá? O cara está lá, né? Ele vai decodificar. Só que o cara, ele só entende em inglês. Tá certo? Então não ocorreu aqui o processo de decodificação, português e inglês. Estou dando um exemplo para vocês. Então, neste caso, é um exemplo de comunicação que ocorreu o ruído, né, que vai atrapalhar o processo. Professor, eu quero outro exemplo, tudo bem, agora é português e português. Eu estou enviando uma mensagem de WhatsApp gigante. No meio da transmissão, tá certo? No meio da transmissão, a internet aí caiu, saiu do ar, né? Saiu do ar a internet, ou seja, houve um problema no canal. E esse ruído aí prejudicou a comunicação. Vamos mais, né? Esse canal aí lá do WhatsApp, por exemplo, a mensagem ela foi corrompida, tá certo? Ela foi corrompida, ou seja, ocorreu o famoso ruído. Então isso aqui é o processo de comunicação. O primeiro assunto para vocês aí, para essa aula, é saber exatamente o que significa cada item desse aqui, que isso pode cair em concurso, né? Tá certo? Então vamos lá, rapidamente para a galera aí. O que é o emissor ou a fonte? O emissor, a fonte, ó. Significa a pessoa ou coisa, ou processo que emite ou fornece as mensagens através do sistema. Se nós temos, ó, emissor, a fonte, quem que é o segundo? Isso é o quê? É a codificação. Processo ou equipamento que opera a mensagem, transmitindo da fonte ao canal. O que é o canal? Canal, equipamento ou espaço intermediário entre o transmissor ou receptor. Professor, acabou? Depois do canal, vem quem? Vem a figura da decodificação. Processo ou equipamento que recebe a mensagem no canal. Professor, encerrou? Não. Agora chega no sujeito, naquele cara, né, aquele cara que vai acontecer o seguinte, que vai receber a informação, chamado de receptor. Significa a pessoa, a coisa ou processo a quem é destinada a mensagem no ponto final do sistema de comunicação. Professor, terminou? Não. Nós temos o quê? Nós temos o feedback, mas nós temos também um procedimento chamado de ruído. Quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a alterar de maneira imprevisível as mensagens transmitidas. E, finalmente, nós temos o feedback, tá certo? A retroalimentação, a retroação, que é chamada feedback do processo de comunicativo. Fechou, galera? Então, aí são o quê? São os elementos da comunicação, tá? Ó, rapidão para a galera. Você aí, concurseiro, escreva no seu caderninho de ouro. Esse caderninho é o objeto do seu estudo, cara. Ó, vamos lá, sequência. Comigo. Emissor, barra fonte. Codificação, 2. 3. Canal, 4. Decodificação, 5. Ruído. 5. Receptor. 6. Retroação. E o 7º, ruído, se ocorrer. Cara, você tem que saber essa sequência, tá? Não vou enganar vocês. Tá? Você está estudando aí por estudar, você está estudando para realmente ficar competitivo. Então, você tem que saber essa sequência, né? Ok? Gente, fazendo a leitura da aula de vocês, lá no livro do professor Adalberto Chiavenato, ele trata a informação da seguinte, a comunicação da seguinte forma. Ele fala que tem 2 propósitos importantes. E ele chama a comunicação de uma atividade administrativa. Olha que interessante, Adalberto Chiavenato, dentro das organizações, ele chama a comunicação de uma atividade administrativa. E tem 2 propósitos, né, fundamentais. O primeiro propósito, segundo o professor Adalberto Chiavenato, é o quê? É instruir as pessoas para que façam as suas tarefas, né? E a segunda? A segunda é para a atividade de liderança, motivar as pessoas ao alcance dos resultados. Então, primeiro item, tá certo? 2 propósitos importantes da comunicação, que é uma atividade administrativa, segundo o grande mestre Adalberto. A. Proporcionar informação e compreensão necessária para que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas. Ou seja, aqui, né, é um foco bem operacional, né? E o segundo,
proporcionar desculpa, as atividades necessárias que promovam a motivação, a cooperação e a satisfação nos cargos, né? Ou seja, aqui já já um item de motivação. Os dois juntos, né? Esses dois propósitos promovem um ambiente que conduz a um espírito de equipe e a um melhor Olá, meus desempenho. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.